Perfeito. Pois bem, olha só, são 19h04. Agora, conforme anunciado, o governador de São Paulo, João Dória, conversará aqui conosco nos Pingos nos Is. Governador, desde já agradeço a gentileza por atender a Jovem Pan. Depois vou fazer aqui uma primeira introdução e depois o Augusto Nunes e o José Maria Trindade farão questões para o senhor. Muito boa noite, governador. Silvio, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, José Maria Trindade, boa noite, Augusto Nunes, boa noite também os ouvintes e os internautas da Rádio Jovem Pan. Pois bem, governador, temos várias questões sobre o estado de São Paulo, saúde pública, questões de segurança pública e muitas questões políticas também que gostaríamos de tratar com o senhor. Mas eu gostaria de fazer uma primeira pergunta com a novidade do dia. O senhor anunciou mais cedo a extensão do período de isolamento social, a chamada quarentena, até o dia 22 aqui no estado de São Paulo. A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta que seguramente passa pela cabeça de milhares de paulistas, milhares de paulistanos que estão aqui sofrendo com a possibilidade de perder os seus empregos, que economicamente já doeu no bolso toda essa quarentena aqui no maior estado da federação. Esse dia 22, dá para dizer que já é um horizonte, que a partir dele poderemos ter uma flexibilização, poderemos ter uma reabertura, ainda que gradual, de determinados segmentos, do comércio, por exemplo. As lojas poderão ir reabrindo, as pessoas poderão voltar a trabalhar? Silvio, não. A resposta é não. Concretamente e verdadeiramente não. Nós temos que medir isso dia a dia. Nós não precipitamos decisões, nós amparamos decisões aqui e fazemos isso de acordo com as orientações que temos recebido de uma estrutura médica composta por 15 profissionais, 15 médicos, 15 especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, sob o comando do Dr. Davi Wipp, que, aliás, retornou hoje, depois de ter contraído o coronavírus. Hoje ele voltou ao comando deste grupo. Então, dia a dia, e nós temos informado isso à população, sem precipitar decisões e sem errar decisões. Aqui nós não tomamos decisões por motivação política, motivação eleitoral, por populismo ou por achismo, e sim amparado na ciência e na medicina. Posso só fazer uma observação? Eu estou tendo aqui o meu próprio retorno aqui no áudio. Ou eu tiro o áudio ou eu fico sem o retorno. Desculpa. Ok, nossa produção que acompanha o senhor aí em loco vai solucionar isso rapidamente, governador João Dória. E na sequência, após a resposta do senhor, o Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade, nesta ordem, farão a pergunta. Devolvo a palavra para o senhor, portanto. Obrigado. Agora sim, agora eu consigo, sem problema, estava dando o retorno dentro do próprio áudio. Aliás, está dando ainda baixinho, se puder eliminar. Estou falando com a equipe técnica aqui, peço desculpas aos ouvintes e aos internautas, como nós temos 40 minutos de entrevista, agora voltou o... Perfeito. Agora sim, governador. Estou de novo com o retorno da minha própria voz aqui. Exato. Por nossa equipe aí que o acompanha vai equalizar esse retorno, esse eco, né? Nós estamos ao vivo aqui em nosso canal no YouTube, em todas as nossas plataformas e também pelo rádio, numa entrevista exclusiva com o governador de São Paulo, João Dória, sobre ações aqui no estado de São Paulo em relação ao coronavírus. Pela manhã, o governador fez o anúncio da extensão, da ampliação do prazo de isolamento social até o dia 22. Eu questionei agora há pouco se esse prazo seria já um horizonte, se a partir dessa data o comércio, por exemplo, ou determinados segmentos, né, econômicos da nossa sociedade poderiam reabrir as portas, poderiam voltar a funcionar. Foi bastante taxativo, enquanto a nossa produção equaliza ali o retorno para que ele possa voltar a responder. Foi bastante taxativo ao dizer que não, e dizer que a decisão dele estava amparada no dia a dia e naquilo que ele ouve da sua equipe, do seu secretariado. Governador, podemos voltar com o senhor? Podemos. Agora acho que está regularizado. Não é secretariado, se você me permite, Silvio, uma pequena observação. Continua dando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar... e a cada pergunta é só me sinalizar aqui que eu recoloco os fones. Perfeito. Não é apenas para esclarecer aos ouvintes, aos internautas da Rádio Jovem Pan. Não é o secretariado, é o comitê médico. Este comitê, que é denominado Centro de Contingência do Covid-19, é dirigido pelo Dr. Davi Wipp.
um dos maiores infectologistas do país, que contraiu o coronavírus, recuperou-se, voltou hoje ao comando desse grupo. Enquanto ele estava se recuperando, em quarentena em casa, a doutora Helena Sato coordenou esse trabalho, ela continua a fazer parte desse grupo. São 15 grandes médicos, especialistas e acadêmicos, estudiosos e infectologistas e especialistas em saúde pública, e eles é que nos orientam dia a dia sobre procedimentos, comportamento, dados e números de pessoas infectadas e pessoas em óbito também. E a outra informação, Silvio, muito importante, a você também, Augusto Nunes, a vocês, a Maria Trindade, os nossos ouvintes e internautas, nós cruzamos informações também de 56 países. Nós montamos um grupo de trabalho aqui no Palácio dos Bandeirantes, de onde eu estou falando neste momento, com uma consultoria Deloitte, que é um trabalho pro bono, ela não cobra esse trabalho do governo do Estado de São Paulo. São 22 profissionais que analisam aquilo que em outros 56 países vem acontecendo. O que se faz de bom e de correto, e aquilo que se tentou fazer e não produziu resultado, ou até mesmo de equívocos que tenham sido cometidos. Como nós entramos depois na crise do coronavírus, isso nos ajuda a balizar melhor as atitudes e fundamentá-las, e não fazer experiências, não fazer achismos. Então, estamos tratando isso com muito cuidado, com muito zelo e com muito fundamento também na ciência e na informação da medicina. Agora eu recoloco aqui o meu áudio para poder ouvir a pergunta. Exatamente. Governador, então agora já com o retorno vou passar a palavra para o Augusto Nunes, que tem um questionamento ao senhor. Governador João Dória, é um prazer falar com o senhor e boa noite, Augusto. Quero fazer uma preliminar, né? Eu tenho deixado claro que eu faço restrições à política que vem sendo seguida no combate ao coronavírus. E estou pronto a reconsiderá-la se o senhor me convencer de que as medidas tomadas estão certas. Eu não tenho compromisso com o erro, não sou dono da razão, eu apenas acho algumas coisas, né? O achismo é perigoso, mas neste momento é inevitável. No dia 24 de março, quando começou o isolamento em São Paulo, os casos confirmados eram 810 e haviam ocorrido 40 mortes. Se eu errar, por favor, o senhor me corrija. Hoje, no dia 6 de março, quando foi anunciada a prorrogação por mais 15 dias do isolamento, os casos confirmados eram, no momento do anúncio, 4.620 e já ocorreram 275 mortes. Vendo superficialmente, a curva ela não achatou, e o avanço da epidemia não foi desacelerado, como eu supunha que aconteceria em decorrência do isolamento. Na sequência da entrevista, se não me engano foi o diretor do Butantan, ele disse que até 13 de abril, ou foi a própria Secretaria da Saúde, me lembro, 1.300 mortes são previstas até 13 de abril com o confinamento. E ele diz o seguinte, para justificar isso, sem a quarentena, seriam 1.000 mortes em uma semana, em vez de 1.300. Com base em quais estudos se baseiam essas projeções, já que todos os especialistas em infectologia dizem que é impossível prever com algum grau de segurança a evolução da epidemia? Augusto, primeiro, o meu respeito por você. Aliás, o respeito que eu tenho por toda a trajetória de bom jornalismo que você fez em diferentes veículos de comunicação e durante toda a sua existência. É um jornalista sério, dedicado à boa informação, portanto, falo com alguém pelo qual tenho enorme respeito, já declarei isso publicamente outras vezes. Não é diferente do Silvio Navarro, que eu também conheço há menos tempo do que você, mas com o qual mantive no período da revista Veja uma relação também muito altiva e muito transparente. O Zé Maria Trindade não tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, mas como ouvinte da Rádio Jovem Pan há mais de 50 anos, não estou dizendo que eu ouço o Zé Maria Trindade há 50 anos, mas já há vários anos que eu acompanho e também tenho muito respeito
pelas suas informações e pelo trabalho que ele realiza na capital federal. Augusto, uma pequena correção, não naquilo que você diz, mas talvez na fonte e na forma. Houve um achatamento, sim, nessa curva ascendente. A curva de São Paulo é menor do que a curva do Brasil. Não é suficiente ainda para dizermos que estamos iniciando um processo descendente. Na verdade, nós estamos iniciando o processo ascendente. O pior mês do coronavírus no país será esse mês de abril. Vai ser o mês mais triste da história da saúde pública do país. Teremos, infelizmente, muitos óbitos, muitas pessoas infectadas e uma situação muito grave, muito aguda, o que dificulta, evidentemente, projeções de atenuamento das medidas que estão sendo adotadas por 25 dos 27 estados brasileiros. Não é só São Paulo, nós temos outros 24 estados que estão adotando as mesmas práticas e as mesmas medidas de isolamento. Aliás, recomendação da Organização Mundial de Saúde, recomendação também do Ministério da Saúde, tendo, evidentemente, Luiz Henrique Mandetta à frente do Ministério e o seu secretário executivo, João Gabado, que, a meu ver, e no entender também dos médicos e especialistas, vem conduzindo bem o processo. Espero que possam prosseguir. Mas esse é tema ainda para próximas perguntas aqui no Pingo nos Is. Então, nós temos que seguir, sim, Augusto, este cuidado, este procedimento de afastamento social e as medidas que foram implementadas pela quarentena. E pedir, e volto a fazer isso aqui no Pingo nos Is, que as pessoas que puderem, fiquem em casa. Nós temos pessoas que têm essencialidade no seu trabalho, todos que atuam na área da saúde, os que atuam na área de segurança pública, no abastecimento básico, apenas para citar como exemplo, os que atuam em supermercados, mercados, farmácias, devem prosseguir seus trabalhos, evidentemente com os resguardos e os cuidados sanitários necessários. Mas nós estamos convencidos, Augusto, que estamos adotando a medida certa e a cautela certa. O grande objetivo do governo de São Paulo é proteger vidas e garantir vidas. Depois de garantir vidas, vamos retomar os procedimentos para reestimular a economia e salvaguardar a economia de São Paulo e do Brasil. E também a proteção social. Nós amanhã vamos anunciar um amplo programa de proteção social às 12h30, na coletiva que sempre fazemos aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a contribuição privada, além da contribuição do próprio governo do Estado de São Paulo, para a composição, a aquisição e a distribuição de 1 milhão de cestas básicas com componentes proteicos e nutricionais para garantir a alimentação de 4 pessoas, uma família de até 4 pessoas, durante 30 dias. Este é o nosso esforço prioritário, a proteção social àqueles que estão desempregados, desamparados, desvalidos, aos que estão em situação de rua e proteger a saúde dos brasileiros de São Paulo, Augusto. Perfeito. Governador, a próxima pergunta agora é do José Maria Trindade. Pois é, governador, salve, muito obrigado pelas palavras aí dirigidas ao meu trabalho aqui na Jovem Pan. Governador, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele aposta na contramão, né, do que está aí no mundo, do que é adotado pelo Brasil e até pelo seu próprio governo. Fala em demissão do ministro Henrique Mandetta, né? Cria um clima ali de demissão, não é apenas uma troca de nomes, mas uma mudança da postura do governo seria se houver a troca do ministro, porque toda a equipe iria também ser evidentemente trocada. Fica claro também que o presidente Jair Bolsonaro aposta na possibilidade de cura, né, de medicamentos e tal. A minha pergunta vai muito na insistência da preliminar do Augusto. Não existe a menor possibilidade, ainda que ínfima, do presidente Jair Bolsonaro estar certo na avaliação dele, governador? Zé Maria Trindade, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você no Pingo nos Is. Para não dizer nenhuma, é mínima. Nós temos um monitoramento sobre 146 países do mundo que, lamentavelmente, estão na crise da pandemia. E temos um monitoramento direto de 56 desses 46 países. Todos os países monitorados adotaram medidas de restrição social, de afastamento social.
Até o Donald Trump, que tinha uma visão muito semelhante à do presidente Jair Bolsonaro, até 10 dias atrás, 11 dias atrás, mudou. E mudou radicalmente, porque percebeu que estava errado, teve humildade. Olha, eu não sou um fã do Donald Trump, mas reconheço que ele teve humildade de reconhecer o erro que estava cometendo e colocou a saúde pública da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos ao lado de governadores, como o governador do estado de Nova York, que muito antes de Donald Trump adotar medidas restritivas, ele tomou corajosamente esta medida no estado de Nova York. O mesmo aconteceu no estado da Califórnia, no estado da Flórida e em vários dos 55 estados que compõem a Federação, os Estados Unidos da América. Não é razoável que o mundo todo esteja adotando um caminho, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, apenas para citar alguns países, e só que no Brasil o presidente Jair Bolsonaro tem uma visão distinta e um comportamento completamente distinto, e orientando as pessoas exatamente no caminho contrário. Aliás, se contrapondo ao seu próprio ministro da Saúde e às orientações corretamente formuladas pelo Ministério da Saúde. Lamento dizer, Zé Maria Trindade, eu não estou aqui para ser antagonista do presidente Jair Bolsonaro, mas estou aqui para defender a vida dos brasileiros de São Paulo. É minha obrigação como governador do estado fazer a defesa de 46 milhões de brasileiros que aqui vivem e também dos estrangeiros que estão aqui, de todos, indistintamente, para que possam ser protegidos com orientação correta e adequada. Eu lamento ter que dizer que, nessa circunstância, quem está errado, quem formula errado, é o presidente Jair Bolsonaro. Governador, diante dessa, já que o presidente Jair Bolsonaro foi citado aqui na pergunta do José Maria Trindade e na resposta do senhor, em entrevista aqui aos Pingos nos Is na semana passada, ele foi questionado sobre um tweet do senhor que mencionava que, em cima de um tweet do ex-presidente Lula, para quem está nos assistindo em streaming nas demais plataformas, tem inclusive aí na sua tela o senhor ali respondendo em cima de um tweet do perfil do ex-presidente Lula. Ao ser questionado aqui em Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro usou a seguinte expressão: caiu a máscara, foi uma situação ridícula. Eu queria primeiro abrir também espaço, evidentemente, para que o senhor responda a ele. Mas vai aqui uma pergunta minha. Eu queria saber se o senhor se arrependeu desse tweet, se o senhor, como é que o senhor responderia aos seus críticos? Foi um tiro no pé, uma vez que o senhor foi eleito desde a sua primeira eleição, me recordo, como um anti-Lula, né? Como um anti-PT. Foi um dos primeiros a ser eleito como anti-Lula. Então eu queria que o senhor respondesse aí. Eu, na verdade, acabei fazendo duas perguntas em uma. Só faltou o 3 em 1, né? Os Pingos nos Is aí, o 3 em 1. Se houve nenhum arrependimento, nós estamos vivendo a pior crise de saúde pública do país, a pior crise econômica do país. Tudo que nós não precisamos aqui é estabelecer e alimentar antagonismos. Nós precisamos estar juntos para vencer essa crise. Diante de uma guerra, não cabe você ficar discutindo dentro do seu campo de atuação posições políticas, ideológicas, comportamentos do passado, disputas de um passado mais remoto, mais recente. Não é hora disso. Há a hora e um momento para isso, mas não é agora. Eu tenho diferenças enormes, quilométricas, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a outros que o sucederam, como a ex-presidente Dilma Rousseff, mas não é hora de estabelecer antagonismos, nem mesmo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu lamento até que o presidente insista em estabelecer esse nível de antagonismo, que altere o seu tom de voz, que faça manifestações até ruidosas, em alguns casos até, eu diria, muito pouco elegantes e bastante deseducadas. Nós temos que estar juntos para encontrar caminhos que salvem os brasileiros. Não é hora de disputa política, não é hora de disputa ideológica, não é hora de ficar lembrando o passado e nem estabelecer condutas com vista às eleições de 2022. É hora de salvar vidas, Silvio. É hora de salvar brasileiros. É isso que nós temos que ter em mente nesse momento. Temos que ter grandeza. Grandeza também é o coração aberto, num momento como esse, ajudar a quem mais precisa.
Silvio, você que eu conheço também há algum tempo, seria capaz de não estender a mão para ajudar alguém que precisa de ajuda para sobreviver, porque aquela pessoa em algum momento foi antagonista sua, num ambiente de trabalho, ou numa visão ideológica, ou num momento político? Seguramente você estenderia a sua mão para ajudar essa pessoa, você acolheria essa pessoa para ajudar, para salvar uma vida, deixando de lado qualquer questão de ordem pessoal, política, partidária ou de qualquer outra natureza. Agora é hora de estarmos unidos, unidos pelo Brasil e pelos brasileiros. Não é hora de briga e nem de estimular conflitos. Perfeito. A próxima pergunta agora do Augusto Nunes. Governador, eu só queria insistir na primeira pergunta, só para saber em que estudos se baseou o secretário da Saúde para fazer esta previsão, que é uma previsão preocupante, né? 1.300 mortes na próxima semana, que são praticamente inevitáveis. Seriam 5.000 sem isolamento. E eu também só registro que outros países adotaram, sim, governador, uma política de pouquíssimas restrições ou nenhuma, como a Suécia, o Japão e a Coreia do Sul, com bons resultados. Mas eu queria saber em que se basearam em que foram baseadas essas previsões sobre as mortes dessa próxima semana, desta semana. Na verdade, o estudo não foi da Secretaria da Saúde e nem do secretário José Henrique Guerra. Foram projeções feitas pelo Instituto Butantan, pelo Dimas Covas, que é o diretor-geral do Instituto Butantan. Ele fez vários cenários, ele não fez uma previsão apenas, ele fez cenários, e esses cenários fazem parte de um programa de contingência, mas não necessariamente este cenário é o cenário que será cumprido. É como o programa de segurança pública. Quando você cria programas de segurança, você cria vários cenários. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário 5. Na saúde também isso acontece. São vários cenários que podem ser eventualmente aplicados se as circunstâncias determinarem. Mas não houve uma previsão definitiva em relação a isso. Eu acompanhei, estava, aliás, ao lado dele no momento da coletiva, Augusto. Perfeito. Zé Maria Trindade, agora o seu questionamento. Pois é, governador, eu tenho dito aqui que nada será como antes depois dessa pandemia, né? Haverá revoluções em todos os lados. Na área técnica, a gente vê que o trabalho em casa será multiplicado, as escolas terão pelo menos momentos, ou um dia talvez, na aula à distância, enfim. A economia sofrerá também um baque muito grande. Nós descobrimos, o mundo descobriu, de que a China domina vários setores. Ninguém pode montar absolutamente mais nada, nem um radinho de pilha, sem peças da China. Na área de proteção individual e saúde, por exemplo, a China é responsável por mais de 90% do mercado. Quer dizer, alguma coisa tem que ser modificada. E com relação à iniciativa privada, ela terá uma mudança muito grande. Especialistas dizem que nem se volta mais para o patamar de antes. Eu queria perguntar ao senhor exatamente isso. Qual é o cenário, como se vê São Paulo, que é o coração financeiro do Brasil, depois desta pandemia, o que muda? Boa colocação, Zé Maria Trindade. Eu concordo com você. O mundo será completamente diferente, o Brasil será completamente diferente, São Paulo seguirá na mesma linha. Após esta crise, nós teremos um mundo completamente distinto daquele que vivemos até um mês e meio atrás. Será muito diferente, o mundo será mais digital, mais virtual, menos presencial, hábitos serão modificados, processos econômicos serão alterados, posicionamentos no mundo da economia serão completamente distintos, hábitos das pessoas, hábitos de higiene pessoal, hábitos de convívio serão modificados. Será a maior transformação mundial deste século, será após a crise do coronavírus. Não é possível ainda prever todas essas mudanças, mas é seguro, e você tem toda a razão, de que essas mudanças serão muito agudas e muito transformadoras na vida, no comportamento, na atitude, na vida em comum,
na vida empresarial, na vida profissional, na vida dos profissionais de comunicação, por exemplo, as transformações que o mundo da comunicação vem vivendo nesses últimos 40 dias. É inimaginável isso, há um tempo recente, que teríamos circunstâncias como essa no próprio mundo aqui do rádio, no mundo da internet, da televisão, da versão eletrônica ou impressa de jornais e revistas, e no próprio comportamento das pessoas. Quem poderia imaginar que você voltaria a ter o tempo para conviver com seus filhos na sua casa, conversar com a sua esposa, conversar com seus pais, ter atos e comportamentos que tinham ficado para trás, onde o mundo se comunicava apenas através de celulares e poucas pessoas ficavam em casa até mesmo para um almoço de domingo. Isso mudou. E esses comportamentos, dos mais simples e dos mais cotidianos como esse, a outros, serão profundamente modificados a Maria Trindade. Isso pode merecer um programa inteiro do Pingo nos Is e até a avaliação daqueles que estudam comportamento humano. Governador, acompanhei a entrevista coletiva pela manhã, né, ali por volta do horário do almoço, que o senhor faz tradicionalmente dia a dia, e uma resposta, até que foi acompanhada por uma outra resposta do prefeito Bruno Covas, me chamou a atenção, que diz respeito à questão da segurança. O senhor falou em ações possíveis, eventuais ações mais duras das forças de segurança, no caso, imagino, da polícia militar, em caso de grandes aglomerações, em caso de flagrar grandes aglomerações na cidade. A gente sabe que um dos grandes problemas aqui da cidade de São Paulo, mas também esparrama-se pelo litoral de São Paulo, talvez na região metropolitana, são, por exemplo, os bailes funks que produzem distúrbios, inclusive para moradores, e que continuam acontecendo. Há relatos de que eles continuam acontecendo. Mas a minha pergunta, então, vai nessa direção e eu abro um pouco o leque. Como se dará essa ação das forças de segurança para impedir eventuais aglomerações, por exemplo, nas praias, no litoral, esses bailes a céu aberto que eu acabei de citar, ou até mesmo em praças no interior de São Paulo? Silvio, as questões de segurança são do Estado, mas são também do município. A autorização ou não para bailes funk, assim como a ocupação de praias, pertencem sob responsabilidade dos municípios. Eu tenho informação que na Baixada Santista, assim como no Litoral Norte e Litoral Sul do Estado de São Paulo, todas as praias estão interditadas para a frequência. Pelo menos são as informações que eu detenho, vindas da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e de que os prefeitos e prefeitas vêm mantendo essa restrição e colocando as suas guardas municipais para que a população obedeça a esta orientação. Em relação aos bailes funks aqui da capital de São Paulo, hoje mesmo falei com o prefeito Bruno Covas, no sentido de fortalecer ainda mais a decisão que já tornou esses bailes proibidos desde o início da crise do coronavírus. E uma assistência maior da Polícia Militar, se necessário for, ela será oferecida ao prefeito Bruno Covas. Eu entendo que não há nenhuma justificativa para que as pessoas frequentem praias, se aglutinem, seja em bailes funk ou qualquer outra natureza de lazer ou de esporte. Isso só vai colocar em risco as pessoas, a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Não há ainda uma determinação do governo do Estado de São Paulo da utilização da Polícia Militar, mas eu alertei, se as pessoas não respeitarem a quarentena, insistirem em fazerem encontros dessa natureza, musicais, de gastronomia ou de qualquer outra ordem no Estado de São Paulo, nós aditaremos a medida, que será publicada amanhã no Diário Oficial, aditaremos a medida para uma ação policial, determinando primeiro a advertência, depois a multa e, na sequência, a prisão. Pessoas que não respeitarem a quarentena poderão sofrer consequências que a lei estabelece e a lei respalda. Mas eu prefiro ainda confiar que a maioria expressiva dos brasileiros de São Paulo vai atender ao apelo da quarentena, vai compreender a importância de permanecerem em casa, aqueles que não estão em funções essenciais, evidentemente, e que devem resguardar esta quarentena para protegerem a si próprios, aos seus filhos, aos seus maridos, às suas esposas, aos seus pais, aqueles que são
mais próximos na sua família e recomendar também aos seus vizinhos e àqueles que representam o seu círculo de amizade. É hora, sobretudo, Silvio, que as pessoas tenham solidariedade. Esse exercício solidário será, Zé Maria Trindade, também algo que vai representar um legado desta grave crise. As pessoas, depois deste período triste do coronavírus, elas serão certamente mais solidárias, mais sensíveis aos mais pobres, aos desvalidos, aqueles que precisam de ajuda, de apoio, de acolhimento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse será um dos comportamentos, eu diria um bom comportamento, como legado desta grave crise que estamos passando. São 19h34, 7h34 agora. O governador de São Paulo, João Dória, conversa e responde aqui perguntas aos pingos nos is. A próxima é do Augusto Nunes. Governador, depois do incidente, chamemos assim, entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador chinês, houve uma reunião de que o senhor participou, juntando numa conversa o embaixador e os governadores Romeu Zema, de Minas, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Helder Barbalho, do Pará. Em seguida, numa nota oficial da embaixada, o embaixador disse o seguinte, aspas, os governadores disseram apreciar muito a resposta da China à epidemia e os notáveis resultados alcançados. Agradeceram à China o compartilhamento das informações de prevenção e controle com a comunidade internacional, incluindo o Brasil, e expressaram sua esperança de aprender com a experiência da China para fortalecer ainda mais a cooperação antiepidêmica com a China. Pois bem, aqui eu afirmo, eu não suponho, que a China, a ditadura chinesa, escondeu o coronavírus por 4 semanas, puniu os cientistas que identificaram a origem da epidemia, puniu jornalistas, blogueiros que tentaram alertar para as dimensões do perigo, fez tudo isso com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde e pós agora de benfeitora da humanidade quando agiu ao contrário. O senhor tem a oportunidade de esclarecer ou desmentir o que diz esse comunicado da China. Olha, ótimo você ter perguntado isso, Augusto. Não houve essa reunião. Fake news, essa reunião nunca existiu. Eu acompanhei, eu vi a notícia, evidentemente. Nunca existiu essa reunião. Jamais. Isso é uma mentira. Não houve essa reunião, não houve esse encontro, nem pessoal, nem presencial. Não, eu desconheço. A nota oficial nem sequer a nota pela embaixada existiu. Bem, mas o encontro não existiu. Eu não. Olha, essa altura do campeonato, Augusto Nunes, com a quantidade de fake news, com pessoas que conseguem colocar voz, imagem e fazem de tudo, eu tenho dúvida até se essa carta existiu ou não, mas o que eu posso garantir a você, aos ouvintes e aos internautas da Rádio Jovem Pan, nunca houve esta reunião com o embaixador da China, comigo, com o governador Caiado, com o governador do Pará, ou outros governadores, nem presencial, nem virtual, não houve essa reunião. Portanto, o fato inexistiu. Portanto, não pode ter havido uma nota do embaixador da China sobre algo que não existiu. Portanto, então, o senhor admite as duas notícias, que a China a primeira eu posso não assegurar. fez o que diz o embaixador? Ou teria dito o embaixador, ou atribuíram ao embaixador? Isso. Eu não estou me referindo a isso, estou me referindo ao fato de que o encontro inexistiu. Inexistindo o encontro, não pode haver uma manifestação do embaixador sobre algo que simplesmente não existiu. E eu não estou aqui desconfiando do embaixador da China, estou apenas desconfiando de que isto tenha sido produzido também para criar um profundo mal-entendido e justificar algumas atitudes como essa do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu não sou aqui comentarista
da China, nem do movimento chinês, nem do comportamento do governo chinês, e nem tenho elementos para fazer esse tipo de comentário, da minha parte, evidentemente, sem desrespeitar a sua visão, Augusto, mas eu não tenho dados que me permitam afirmar isso. Mas eu não estou duvidando, ainda mais de você, que é um jornalista de alta qualificação, a quem eu aprendi a respeitar ao longo de toda a minha vida. Muito bem, a gente conversa, a gente entrevista o governador de São Paulo, João Dória. A próxima pergunta é do José Maria Trindade, direto de Brasília. Pois é, governador, eu vou ser bem direto. Fora esse debate aí sobre a aplicação de afastamento social, no caso da pandemia, mas o senhor está em campanha rumo à presidência da República. Eu gostaria também que o senhor esclarecesse melhor nas duas últimas perguntas sobre a possível demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e o que o senhor vai fazer aí para reerguer a economia, vamos dizer, de São Paulo depois da crise. Então, são três questões também. Obrigado, Zé Maria Trindade. Primeiro, não estou em campanha, estou fazendo gestão aqui no governo do Estado de São Paulo. Esse é o meu objetivo. Até 2022 nós temos uma eternidade, nós temos que vencer uma gravíssima crise de saúde, uma gravíssima crise econômica, salvar pessoas, depois buscar caminhos para salvar a economia de São Paulo, a economia brasileira também. São Paulo tem quase 40% da representatividade da economia do país. Então, essa é a minha preocupação. Nenhuma preocupação de ordem eleitoral, não se justifica, não se ampara de forma alguma, nem a minha, e eu espero que nem de ninguém. Qualquer pessoa responsável nesse momento está preocupado em salvar vidas. Essa é a minha preocupação. Em relação ao ministro Luiz Henrique Mandetta, estou acompanhando até um pouco antes do início dessa nossa entrevista aqui, a entrevista, ou melhor, a reunião ministerial, onde se falava que o ministro Mandetta poderia ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e ser substituído pelo ex-ministro Osmar Terra. Eu respeito o ministro Osmar Terra, sempre tive uma boa relação com ele, não o desqualifico, mas quero dizer que o ministro Luiz Henrique Mandetta, se continuar como ministro, cumprirá bem o seu papel à frente do Ministério da Saúde, pois ele cumpriu bem até aqui, ele e os seus assessores e aqueles que representaram bem nas coletivas e nos debates as medidas que foram praticadas e adotadas seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Em relação à economia, nós temos um grupo de trabalho já constituído, já tem 15 ou 16 dias aqui em São Paulo, é liderado pelo ex-ministro Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é o nosso secretário da Fazenda e Planejamento, ao lado da Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e do Rodrigo Garcia, que além de vice-governador, é secretário de governo. Nós temos um grupo que eles comandam, que está exatamente trabalhando para o período pós-crise. Nós temos que estar preparados imediatamente ao término dessa crise para reagir, atrair mais investimentos, ativar a construção civil, ativar o setor de serviços, recuperar o comércio, ampliar a ação industrial, proteger o agronegócio, que continua funcionando assim como as indústrias, eu quero deixar isso claro, e estabelecer o mesmo caminho, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade e Silvio Navarro, que tínhamos antes dessa crise. Lembrem que São Paulo cresceu 2,8% no seu PIB no ano de 2019. O Brasil cresceu 0,9%. São Paulo cresceu quase 3 vezes a economia brasileira no ano de 2019. Estávamos caminhando muito bem para chegar até 3,5%, que era a previsão antes da crise do coronavírus, o crescimento econômico de São Paulo. Vamos retomar os mesmos princípios, as mesmas boas atitudes, as captações de investimentos internacionais, os programas de desestatização, o apoio à livre iniciativa, que fizemos com êxito, geramos 341 mil novos empregos em 2019. Uma pena que com essa crise estejamos agora estimando um desemprego em números, em patamares jamais vistos aqui no nosso país. Mas eu tenho esperança. E, além de tudo, tenho a certeza e a convicção de que se trabalharmos juntos, Zé Maria Trindade, governo federal, governos estaduais, governos municipais, livre iniciativa, vocês que são formadores de opinião da imprensa brasileira, nós vamos recuperar o Brasil após esta crise, com altivez, com determinação, com trabalho e com uma visão correta
da economia, como fizemos. Eu dou o exemplo aqui de São Paulo, nos 12 meses de 2019, os resultados que nós obtivemos, muito acima, aliás, dos resultados do próprio país. Eu não faço com isso nenhuma crítica a quem quer que seja, mas exalto o trabalho de uma boa equipe de São Paulo, sob a liderança do Henrique Meirelles, e uma política econômica liberal e que produziu resultados excepcionais para o Estado de São Paulo. Faremos isso novamente, vamos reconstruir, e não me faltarão forças, ânimo e esperança também. Eu sou católico, sei e faço as minhas orações, sei o valor do que é ter esperança, do que é manter o coração aberto e altivo, e tenho certeza que a maioria das pessoas também fará o mesmo. Juntos, nós poderemos recuperar São Paulo e o Brasil. Governador, o Ministério da Saúde tem uma carta a ser colocada à mesa para a redução parcial do isolamento em cidades e estados com metade dos leitos e as suas estruturas de saúde vagos. Isso seguramente abrangerá uma série de municípios aqui do maior estado da federação, no caso do estado de São Paulo. Trocando em miúdos, seria uma transição do que se chama de distanciamento social ampliado, DSA, para o distanciamento social seletivo, né? Ou seja, a gente deixaria o lockdown, né? O bloqueio total. Eu queria saber como é que o Estado de São Paulo reagiria caso isso seja de fato colocado à mesa e tenha andamento, se o Estado buscaria mecanismos legais para um confronto com a União. E também aproveito aqui para emendar, porque afinal de contas, caso isso avance, estaríamos falando também até de uma reavaliação do Pacto Federativo. Silvio, a ruptura não seria dos estados nem dos municípios, seria do governo federal. Um erro crasso, você romperia o Pacto Federativo, você criaria rupturas institucionais no país, rupturas constitucionais gravíssimas no país. Não faz o menor sentido a adoção de uma medida como essa, sem a anuência, sem o entendimento com os governadores dos estados e, obviamente, também a representação dos municípios. Seria uma medida autoritária, equivocada, de profunda ruptura constitucional no país. Eu espero que o governo federal não pense em adotar uma medida como essa, porque ele terá a reação dos governadores, e a reação dos governadores será amparado na Constituição, na institucionalidade, no Pacto Federativo e na judicialização disso através do Supremo Tribunal Federal. Não é um bom caminho. O bom caminho... Um minuto só. Um bom caminho, Silvio, é o entendimento, é o diálogo, não é a imposição. A imposição de medidas aos governadores implicará em ruptura institucional, ruptura democrática. Volto a repetir, não é este o caminho da força e da imposição não reflete o respeito democrático, seja aos governos, seja aos municípios. Governador, só para esclarecer aqui, eu vou ler uma aspa, tá, do Wanderson Oliveira, que é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, em entrevista a jornalistas agora há pouco. Abre aspas. Hoje publicamos informações sobre o distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo e o bloqueio total, o lockdown, como eu falei na minha pergunta. As medidas são temporárias, localizadas, e o governo federal está fazendo de tudo para que elas sejam minimizadas ao máximo possível. Entendo que isso já é uma carta colocada à mesa. Por isso a forma como eu perguntei, se eu quiser complementar, aliás, a minha pergunta era se o Estado de São Paulo partiria para uma eventual desobediência caso isso seja uma premissa, caso isso seja colocado pela União. Ao contrário, Silvio. Primeiro, nós não temos lockdown aqui em São Paulo. Desobediência seria do governo federal e não do governo estadual. Quem estaria desobedecendo ao estabelecer uma medida como essa, desobedecendo um pacto federativo? Nós somos uma federação. O Brasil é uma federação de estados, isso está na Constituição. Portanto, a desobediência não seria do Estado de São Paulo, ou Estado de Minas Gerais, ou Estado da Bahia, ou de Pernambuco, ou do Rio Grande do Sul. Seria uma desobediência e uma imposição autoritária do governo federal. É exatamente ao contrário.
Vamos no entendimento. O entendimento estabelece a possibilidade de realizar aquilo que é bom para cada Estado e para os seus habitantes. Não é a imposição da força, não é a imposição de medidas que vai construir soluções adequadas para o país. Eu volto a dizer que essa linha autoritária do governo, se ela for efetivamente adotada, ela vai provocar uma ruptura institucional no país. É tudo o que nós não precisamos em meio a uma pandemia com milhares de pessoas infectadas, com centenas de mortes já contabilizadas, com uma epidemia que não chegou ao seu pico ainda aqui no Brasil, com a mais grave crise econômica da história. É só o que faltava, era uma ruptura institucional e uma disputa promovida pelo governo federal com 27 estados brasileiros, ou 25 dos 27 estados brasileiros, que defendem a obediência ao Pacto Federativo, ao entendimento e à proteção à saúde das pessoas. Eu espero, sinceramente, Silvio, que uma medida como essa não seja imposta. Seria um erro muito grande e um erro desnecessário no momento em que nós precisamos de diálogo, entendimento e proteger vidas. Perfeito, perfeito. Augusto Nunes, você agora. Governador, o senhor mencionou agora há pouco certas pequenas belezas, pequenas grandes belezas da vida doméstica que podem ser revistas, retomadas nesse período de quarentena para a classe média. Conviver mais com a família, aproveitar os dias úteis até para estreitar relações com os familiares, conhecer melhor os filhos e tal. Mas eu quero saber o que o senhor recomendaria aos incontáveis brasileiros que vivem em São Paulo e que não têm dinheiro para uma refeição sequer, porque estão desempregados. Porque a quarentena para a classe média ela é perfeitamente possível. E para os pobres, que constituem a maioria? Ela é nociva para todos, Augusto Nunes, mas nós temos que proteger vidas dos pobres e dos ricos, dos brancos e dos negros, dos jovens e dos mais velhos, de homens e mulheres, indistintamente. Nós não temos que ter programa de proteção apenas àqueles que na classe média poderão sobreviver a essa crise. Temos que ter para todos os brasileiros. E a proteção social é parte integrante dos planos e dos projetos que estão sendo executados pelo governo de São Paulo e também por vários estados brasileiros. Eu tenho acompanhado isso à distância, mas tenho tido cuidado de dialogar com governadores de todo o país. Esse é o nosso objetivo e, aliás, é obrigação também do governo federal. Eu já disse que a mesma caneta que o presidente Bolsonaro diz que vai usar para demitir ministros, que ele use para assinar os recursos dessa ajuda humanitária, ou desse auxílio aos desempregados de R$600, para que chegue o mais rápido possível a quem precise. Vamos usar a caneta para fazer o bem e não fazer o mal. Vamos usar a caneta mais próxima do coração a fazer o bem a quem mais precisa. O governo federal é o único que pode emitir papel, Augusto Nunes. É quem tem recursos suficientes para atender a maioria da população, esses milhões de brasileiros que neste momento estão desamparados, desabrigados, sem emprego e sem renda. Aqui em São Paulo nós estamos fazendo o nosso papel. 1 milhão de cestas básicas começarão a ser distribuídas a partir da semana que vem. Colocamos quase 700 milhões de reais para financiar as micro e pequenas empresas, os micro e pequenos empresários. Abrimos o funcionamento dos Bom Prato para oferecer café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1 em todo o estado de São Paulo. Estabelecemos programas também de ajuda e proteção às pessoas em situação de rua. Destinamos às prefeituras aqui do estado de São Paulo, são 645 prefeituras, incluindo a capital de São Paulo, mais de 700 milhões de reais do orçamento do estado, para que as prefeituras possam apoiar os seus programas de saúde, os seus programas de proteção social. Juntos é que nós temos que fazer esse esforço para atender, sobretudo, como você mencionou, os mais pobres, os desvalidos, os desempregados, aqueles que estão sem renda e muito proximamente não terão recursos sequer para
para se alimentar. É obrigação de cada governador, é obrigação de cada prefeito, mas é também, Augusto Nunes, obrigação do governo federal e do governo Jair Bolsonaro destinar recursos prometidos para que cheguem até os desvalidos, os desempregados. Eu tenho certeza de que isso vai ocorrer e fiscalizarei como governador para que isso ocorra. José Maria Trindade, a última pergunta ao governador João Dória, por favor. Pois é, governador, eu gostaria de insistir aqui também sobre o lado econômico, né, desta pandemia. O último debate aqui é sobre os gastos públicos, né? Há uma evidente dificuldade fiscal nos estados e na União, mas alguns pontos já estão sendo repensados, como, por exemplo, redução salarial no serviço público aí de 20% a 30%, se fala em 25%, e a possibilidade de congelamento. Isso na esfera federal. Aí no Estado, o senhor tem alguma ideia? O senhor prometeu durante a campanha reajustar os salários dos policiais, e o que o senhor acha desse debate nacional sobre redução salarial? Enfim, qual é a postura sobre salários, sobre a folha de pagamento, que eu sei que pesa muito atualmente nas gestões? Mais uma boa pergunta, Zé Maria Trindade, muito importante. Primeiro, vou reafirmar o que você já sabe, Augusto Nunes e também Silvio Navarro, e provavelmente alguns dos que nos assistem e nos ouvem aqui pela Jovem Pan. Eu, desde o início do governo, tenho doado os meus salários. Já doei 16 salários até o presente momento e orientei também para que o meu salário de março, abril, maio, junho e julho seja integralmente destinado para entidades que possam comprar e distribuir cestas básicas à população de desvalidos. Eu trabalho de graça desde o início desse governo e faço isso com um enorme entusiasmo, com força, com determinação, e os que me conhecem sabem que o meu ritmo de trabalho é de 15 a 16 horas todos os dias, e desde a crise do coronavírus, incluindo sábados e domingos. Evidentemente, não estou sugerindo que as pessoas façam o mesmo, mas aqui em São Paulo nós já estamos programando e vamos anunciar ao longo desta semana programas que sejam razoáveis e que permitam a redução do custo básico, do custeio do governo, para aqueles que, sobretudo os que podem oferecer um pouco dos seus sacrifícios, que ganham mais, para atender aqueles que ganham menos. É um programa que exige muito cuidado. O nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, está coordenando esse trabalho com outros setores do governo estadual, para que possamos anunciar ao longo desses próximos dias, até sexta-feira desta semana. O próprio governo federal já anunciou, Zé Maria Trindade, você mencionou, que compôs grupos de trabalho para avaliar essa circunstância. E não é diferente de outros estados. E olha, a condição fiscal de São Paulo é a melhor de todo o país. Nós temos estados em situação fiscal precária. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estados irmãos administrados com muito zelo pelos atuais governadores, mas que vivem situações muito piores que a situação aqui do estado de São Paulo. Nós todos precisaremos nos ajudar, precisaremos de cooperação, precisaremos também do exemplo e da boa atitude do governo federal. E volto a repetir, sem partidarismos, sem ideologia, sem rixas, sem estabelecer programas que possam colocar e confrontar governadores e o governo federal. Nós precisamos de união, e essa união vai exigir sacrifício de todos. Todos precisarão fazer sacrifício para superar essa crise. E se todos fizerem de forma justa, de forma correta, principalmente protegendo os mais pobres e os desvalidos, Zé Maria Trindade, nós poderemos superar essa crise com menos vítimas e com menos pessoas em sofrimento. Muito bem, governador de São Paulo, João Dória, quero aqui agradecer mais uma vez a gentileza de o senhor ter respondido todos os nossos questionamentos, alguns duros questionamentos, mas sempre com a cordialidade de nos atender sempre. Muito obrigado, governador. Obrigado, Silvio Navarro, eu que agradeço a você. Muito obrigado também, Zé Maria Trindade, pela oportunidade de estar dialogando com você. Quero em breve poder conhecê-lo pessoalmente, e Augusto Nunes também, a quem eu conheço e com quem
convivo do ponto de vista jornalístico. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela forma dura, como cabe a um bom jornalismo, de questionar, mas obrigado também pela forma educada com que souberam conduzir essa entrevista. E aos ouvintes e aos internautas da Jovem Pan, uma boa noite, esperando que possamos ter dias melhores pela frente com a cooperação de todos. E se me permitirem, a mensagem final, se possível, fiquem em casa, protejam a sua saúde, a saúde dos seus familiares e dos seus amigos. Muito obrigado, muito boa noite, governador.